se propõe, né, a versar sobre a cultura, sobre a literatura, o cinema, a arte em si, né, de uma forma que a gente possa ver o direito de uma outra forma, né, e possibilita a gente ver outros conteúdos também, né, sociologia, filosofia, que a gente fala aqui bastante, e enfim, a gente transita por várias áreas do conhecimento, mas se defronta mesmo os estudos ao direito. E, bom, deixa eu me apresentar, eu sou a Gabriela Vernaschi, para quem não me conhece aqui, né? Eu sou da Toledo, sou pesquisadora da Toledo e pesquisadora aqui do grupo, e hoje no grupo a gente vai apresentar um pouquinho para vocês a dinâmica do grupo em si e um pouco das nossas pesquisas, né? E aí eu vou passar a palavra agora para o Gui, para ele falar um pouquinho sobre as pesquisas dele, e a gente acaba introduzindo as nossas pesquisas, né? Então, vai Gui, vai que é tua. Ô, Gabi, eu vou pedir diferente, vou pedir que pelo menos o pessoal da coordenação aí se apresente e a gente começa, não é melhor? Ah, você que sabe, então. Então, vai, Felipe e João, começa aí que eu já falei demais e depois eu volto com a minha pesquisa. Quer começar, Felipe? Você que é mais tempo de casa aí, o microfone precisa ligar. Só isso. Começa aí que eu tô monitorando aqui o pessoal que tá entrando. Ah, tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Eu recentemente comecei a participar mais ativamente do grupo, a ponto de participar agora da coordenação. Meu nome é João Vitor. Como vocês podem ver, talvez não tenha o Vitor aí embaixo da minha cara. Também faço parte do grupo de pesquisadores do grupo de estudo. A gente trata do amplo gênero de direito e arte, né? Mais especificamente com o Gui, que era dele, direito e literatura. E vamos estar toda quinta-feira aí, às 17h30, para tratar sobre diversos temas. Vamos receber convidados também, pessoas que trabalham, estudam nessa área, trabalham nessa área, né? É muito importante isso também para nos centrar melhor na pesquisa sobre direito e literatura, principalmente. Quer complementar aí, Felipe? Bom, eu sou o Felipe, sou recém-formado em Direito aí pela Toledo Prudente, e o que eu tenho a complementar, que para o pessoal que já acompanha a gente semestre passado, ano passado, já acompanha a gente há um tempo, vai perceber que as coisas esse semestre vão ficar um pouco diferentes. A gente conseguiu aí, graças ao Guilherme, que vai começar a ajudar mais a gente, ficar mais ativo esse semestre, a gente conseguiu bastante convidados dessa vez, e então a grande parte das reuniões que a gente vai fazer, que vai ser toda quinta-feira, 5h30, né, vai ter convidados, né, outros professores aí que trabalham e pesquisam no ramo do direito de literatura, né. E então o pessoal aí que já acompanha a gente há um tempo vai perceber que as coisas vão mudar algumas coisas, né. Por exemplo, também a gente não vai ser semanal, né? A gente também vai ter algumas poucas semanas que a gente não vai ter reunião, né? Vai fazer uma pausa, e aí na outra semana a gente vai retomar, né? Então, só avisando aí o pessoal que já acompanha a gente mais vezes, e para o pessoal que chegou agora, né? A primeira vez aí, bem-vindos, e agora o Guilherme vai falar um pouco sobre metodologia e os estudos aí do direito com a literatura e outras manifestações artísticas. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme. Eu realmente, né, sou o fundador desse grupo, mas é claro que aqui eu estou como convidado hoje. Aliás, estou como convidado sempre, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava vindo para cá do escritório, estava pensando que a trajetória do Gepeto se inicia com a minha trajetória em pesquisa. E eu fico muito, muito orgulhoso cada vez que a gente completa um ano.
né? Cada vez que a gente vai construindo, vai colocando mais um tijolinho no nosso edifício. Né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre pesquisa com vocês. Né? Agradeço a presença do Luciano, do Sertão, de Guanambi, né? Aninha, o Regis, que eu acredito que está aí, né? Que conseguiu entrar. Agradeço o espaço, né? Que a garotada aqui do Gepeto está abrindo para que eu possa falar um pouco. E, bem, sem mais delongas, né? Fazer uma apresentação aqui para vocês. Preparei algo para vocês, para que a gente possa falar um pouquinho, eu acho que pode servir como um introito, né? Do que nós queremos. A gente poder encarar, Felipe, na medida em que todo código, né, toda legislação, tratado internacional, todo não, né, mas muitos deles têm uma exposição de motivos, assim como muitos livros têm uma introdução, um prólogo, um preâmbulo, a gente poderia considerar, né, essa nossa reunião como o introito, o preâmbulo do que a gente planejou para esse semestre. Bem, antes eu vou dividir minha fala em 3 pontos. Né? O que é o Gepeto Feed? Por que eu coloquei uma letra vermelha no E do Gepeto Feed? No primeiro E. O que isso significa? Quero falar um pouquinho sobre o que é pesquisa. O que é pesquisa científica. E por último, né? Claro que eu não tenho a menor pretensão manualesca de entregar uma fórmula mágica para elaborar trabalhos. Aliás, muito, 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 muito longe disso. Eu quero falar um pouco sobre como fazer pesquisa. Né? A grande inimiga, né? O grande pesadelo de quem se propõe a fazer. Bem, esse aqui, velho, é o Gepeto, cara. Rapaz, tá até preto e branco, gente. Do século XIX essa foto. E o pior é que eu lembro de todo mundo aqui, velho. Eu lembro da Lívia, o Yuri, o João, o Gabriel. Esse aqui eu não lembro quem que é esse modelinho. Eu também não. Aqui. Quem que... Modelinho da Capricho. Chama? Não lembro. Ó, eu acho que ele nunca apareceu aqui. Camisa pra dentro da calça. É o Ken da Barbie. O Ken da... A Thaís, o Daniel de cabelão ainda. Daniel no primeiro ano de faculdade. E eu tinha cabelo. Até você tinha cabelo. Até eu tinha cabelo. Essa aqui ainda é uma reunião no nosso primeiro ano. Eu acho que foi, é vergonhoso, né? Foi em 2015. Ou seja, já estamos já, né, em vias de completar o nosso 7º ano. Essa daqui já é, eu acho que foi em 2016, né? Quando a gente lotava o Cupertino. Eu tinha acabado de sair da motociata, ó, com a minha camisa do Brasil. Realmente. Tinha acabado de sair da motociata, a Lorena aqui. Eu lembro que a gente chegou a lotar esse Cupertino aqui várias vezes. Enfim, acho que é uma sessão nostálgica aqui, só para eu chorar um pouquinho. Isso aqui, eu acho que foi em 2018, eu já não estava. Isso, 2018. Né, tocando o Gepeto. E assim, eu quero trazer essas fotos para mostrar uma coisa, velho. O Gepeto, ele sempre se destacou por ter muito mais participantes que os outros grupos de pesquisa. Mas a Gabriela tá aí para me desmentir. Mas muito mais membros do que outros grupos de pesquisa. Né? E eu acho que eu queria, talvez, eu não tenho resposta para isso. Eu queria saber, não sei se vocês conseguem me responder, se a gente pode ir pensando nisso,
Queria saber por quê. Né? Por que que o Gepeto atrai tantas pessoas? Essa Ele foge daqui... da caixa. É, Talvez seja a proposta, né, do GP. A gente tenta. Primeiro, primeiro que a gente já é chamado de clandestino já. Tem uma professor que chama a atração gente de pela clandestino. marginalidade, né? Tem professor que chama a gente de clandestino. Fala, o GP é um grupo clandestino porque não segue as burocracias lá dos grupos de estudo. Né? Então já começa por aí já. Então, o GP que a gente nem proibido. Não. Escuta, isso aqui vai gravar, vai para o YouTube, né? Ótimo. Vai. Vamos manter a Eu vou seriedade. deixar algo muito claro aqui. O Gepeto não é clandestino porque ele faz as coisas fora dos padrões. O Gepeto é clandestino porque nenhum professor com doutorado ousou pegar a bronca de tocar esse grupo que já tem 6 anos lotando o Cupertino e registrar no CNPq. É por isso que o Gepeto é um grupo clandestino. Agora, o fato dele ser clandestino, ser sedutor, o que a gente pode fazer? Não, vamos acabar com o grupo, porque não tem no CNPq. É isso? Então o raciocínio é inverso. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque advogado é muito safado, sabe? Eles gostam de reverter a retórica. Então não é que o GP é clandestino porque a gente foge e não faz as coisas de acordo com as regras. Não. Nós somos obrigados a fazer as coisas independente das regras. Porque não há apoio. Que eu seja bem entendido. Não há apoio de outros professores. Porque da instituição, ainda bem, né? Que a instituição abre, permite que se coloque o nome dela no grupo. E se permite porque ele faz sucesso também, né? Se permite porque ele dá algum resultado. O que toca no que eu quero falar hoje. Gepeto significa Grupo de Estudos e Pesquisas Toledo. FIDE significa Filosofia, Direito e Hermenêutica. Certo? Nesses últimos 6 anos, nós não temos sido tanto um grupo de pesquisa como temos sido um grupo de estudos. Um grupo de estudos é um grupo que se reúne para estudar, para debater textos, para ler o texto, para conversar sobre o texto, ou sobre o tema. E que texto, então, acho que, né, só para deixar claro, texto não é só texto, texto escrita, mas filme, música, imagens. Mas um grupo de pesquisa, ele é mais que um grupo de estudos. Né? Um grupo de pesquisa produz pesquisa. Um grupo de pesquisa, pesquisa. É por isso que, no meu sumário, eu coloquei uma letra... Eu colori a primeira letra do Gepeto de vermelho. A minha proposta é que, simbolicamente, ela seja excluída da sigla. Simbolicamente. Simbolicamente. Para que a gente se lembre do reforço, né, da necessidade de reforçar o viés de pesquisa do grupo, de pesquisa científica do grupo. Certo? Nós promovemos aqui debates fantásticos com professores que nos apoiaram. Né? Vamos promover debates incríveis esse semestre. Né? Com gente da UNB, com gente da FG, com gente com doutorado na Federal de Pernambuco, né? Com gente do Paraná, o Paulo Silas. Essas são reuniões de estudo. Mas, para além disso, eu acho que para que o grupo prossiga, para que o grupo sobreviva, é necessário que a gente invista nosso tempo, nosso sangue, nosso suor
às vezes, nosso dinheiro em pesquisa. Mas vamos fazer uma pergunta capciosa para o Felipe, por exemplo, que já está aí há um tempão. Felipe, o que seria pesquisa, meu velho? Senhor, Senhor? senhor, você já está com 30 anos, já é um senhor. Já. Em finados eu faço 30 anos, então você me respeite que eu ainda sou um da classe dos 20. Um jovem. É, um jovem. 20. Fala, Fê. O que é pesquisa, velho? Depois a gente pergunta para o Matias. Pesquisa, eu acho que eu vou tentar ser breve. Seria. Obrigado. Seria uma busca. Pesquisa seria uma busca para tentar tentar fazer com que uma dúvida seja respondida, ou tentar buscar algum tipo de conhecimento. Seria uma busca. Matias, o que seria uma pesquisa, velho? Matias não responde. Gabi, Gabriela, participante de todos os grupos de pesquisa da Toledo, Presidente Prudente. O que é pesquisa? Eu vou pegar a fala do Felipe, vou complementar. A pesquisa ela é uma busca, mas ela é uma busca coletiva, assim, por uma resposta. E às vezes a gente não chega numa resposta, né? Porque a gente está com um problema na mão e a gente pensa, nossa, por que existe isso daqui, né? Qual que é a resposta para isso daqui, qual a solução para essa problemática, assim? Então a pesquisa ela é uma curiosidade coletiva sobre determinado tema, né? E a gente vai a fundo nela, né? E eu falo coletiva, né? Porque a pesquisa não se faz sozinho, né? Isso aí até o Guilherme fala, né? Um grande mantra. Então, para mim é uma curiosidade coletiva que a gente vai afinco e vai com profundidade, né? Não é uma mera curiosidade, é uma curiosidade sobre um problema real da sociedade, assim. Então, eu diria que é isso. Alguém mais? O pessoal aí da reunião pode se sentir à vontade para falar, hein? Sem problemas, hein? Fala. Gente, eu creio que está nesse sentido que todos colocaram no processo ali de conhecer ou de conhecimento, mas eu acho que pesquisa está muito ligada a determinada instrumentalidade e o processo que se faz para chegar de forma mais assertiva a esse conhecimento. Alguém mais? Mariane? Luciano? Cara, a Gabriela falou aí que a pesquisa é uma atividade coletiva ou uma curiosidade coletiva, né? Eu vejo a pesquisa como uma atividade tão solitária. Ainda que eu considere todos os meus livros, meus textos como meus amigos com quem eu dialogo, mas é uma atividade tão solitária, é um sofrimento tão solitário, que quando ela falou, eu senti logo o impacto, não é? De uma atividade que busca desvendar, que busca clarear ou diminuir obscurantismos. Eu acho que a pesquisa é você buscar essas respostas, né? Buscar essas respostas. Agora, insisto em dizer que é uma atividade solitária. Solitária no sentido de biologicamente você estar sozinho, ainda que eu esteja cercado de amigos. E hoje, com a internet, né? Eu digo hoje com a internet, Guilherme e Felipe, que ficarem se tratando de senhor, não senhor, mas eu sou de um tempo de que a gente só usava livros. Eu tenho 52 anos, então, com certeza que eu devo ser o mais velho da sala e só utilizava de livros. Hoje a gente tem todos esses recursos, então você está cercado por todos os lados, mas ainda assim insisto em dizer que é uma atividade de desvendar, mas extremamente solitária. Eu me lembrei agora de
de quando eu vim para cá, Luciano, que eu não conhecia ninguém. Eu tenho um amigo aqui, eu tinha um amigo aqui, por sorte, né, que é o Pedro, que estudou na Toledo, e eu vim parar, cara, no meio do sertão da Bahia, assim, o que eu vim fazer aqui? E eu não conhecia muita gente mesmo, e por ser bolsista, não poder ter carteira assinada, nem nada, eu ficava o dia inteiro em casa lendo, escrevendo. Eu consigo me lembrar até hoje que eu passava, às vezes, uma semana sem falar. Além, às vezes, de um bom dia no mercado, ou boa tarde. Eu só ia falar, eu parava de falar, às vezes, num domingo, e só ia voltar a falar na sexta-noite, quando eu ia para algum lugar, sair um pouco. É sofrido. Desse ponto de vista, é solitário, né? Mas eu acho que a gente pode problematizar isso, né? E eu vou ser sincero, estou fazendo de tudo para voltar para essa vida. Por mais sofrida e solitária que seja, eu estou fazendo de tudo. Por mais que todas as circunstâncias lutem contra mim, estou fazendo de tudo para começar um doutorado, né? E ter mais uns anos aí para poder estudar, né? Mas eu entendo por esse testemunho que eu te dou, né? Da solidão da pesquisa. Porém, eu acho que a gente pode desenvolver isso mais tarde. Assim como é impossível ser feliz sozinho, né? Já diria aquela música, é importante não ser triste sozinho. E essa questão do sofrimento, eu acho, da pesquisa, sobretudo em terra brasilis, né? É um sofrimento que, se não for compartilhado, é um peso muito grande para ser sustentado só por um, né? Então, acho muito bom isso que você falou, Luciano, essa provocação que você lançou, porque, na verdade, gente, esse grupo aqui, isso aqui que surgiu de 2 moleques graduandos, que não tinham ideia do que estavam fazendo, mas que viam que alguma coisa faltava ali. Faltava uma... era um garotinho sofrido. Não. O ponto não é esse. O ponto é que talvez o Gepeto atraia tantas pessoas porque ele preenche uma demanda que não é satisfeita por nenhum grupo de estudo oficial do CNPq. E aqui eu estou sendo o economista liberal mais raso. Mises Brasil. É oferta e demanda. O Gepeto surgiu porque havia um déficit de pesquisa e de estudos, sobretudo além de um modelo positivista manualesco, em que para você aprender homicídio ou erro de tipo, você tem que pegar o livro do Nelson Hungria e imaginar o exemplo de um doido que se vestiu de veado na floresta e levou um tiro. Caio, que se disfarçou de cervo, e até que Mévio, com uma espingarda, caçando, atira. Porra! Não, será que não tem nenhum livro de literatura que dá um exemplo melhor? Todos dão. Até a pior. Até o livrinho de aeroporto tem um caso melhor. Então, o Gepeto surgiu porque existiam pessoas sofrendo disso. É por isso que ele tem que existir. É por isso que ele tem que prosseguir, é por isso que ele tem que resistir. Beleza. Falar um pouquinho sobre o que é pesquisa, eu estou passando minha apresentação e ela está aqui. Uma frase que eu sempre uso. Por quê? Né? O que é pesquisa e por que fazer pesquisa? É a frase do Francis Bacon, ou, para os mais chegados como eu, Chiquinho Torresmo, que diz que
né? O conhecimento é nada mais, nada menos que conhecimento é poder. Se você conhece o mundo, o ambiente à sua volta e se conhece, você tem mais poder sobre o mundo à sua volta e mais poder sobre você. A pesquisa é importante porque se não tivessem existido pesquisadores, é possível, por exemplo, que mais da metade ou 3/4 da raça humana tenha sido extinta, tivesse sido extinta agora, nos últimos anos. Tem algo mais emblemático, sintomático, do que a pandemia da Covid para mostrar o valor da ciência e o valor do conhecimento? Inclusive, e aqui fica o recado para vasta massa de pseudoliberais, né? Inclusive para a economia, há alguma dúvida disso? Depois do que aconteceu com a gente? Então, assim, para a gente começar, né, por que ser um pesquisador? Você tem que saber o que é a pesquisa e para que serve ciência. A ciência, ela não é um fenômeno que sempre esteve aqui. Aristóteles não era um cientista. Platão não era um cientista. Santo Agostinho não era um cientista. São Tomás de Aquino não era um cientista. Os monges universitários da Idade Média não eram cientistas. Os alquimistas não eram cientistas. Os agricultores não eram cientistas. A ciência é datada. Ela surge no século XV, XVI, como um modo de conhecimento. Um modo de conhecimento que não se basta mais em contemplar o mundo à sua volta. Que não se basta mais a considerar o sujeito que conhece de modo passivo. Mas inversamente, e aqui é uma caricatura do giro copernicano de Kant na filosofia que a gente está falando, mas inversamente, o sujeito do conhecimento atua na produção desse conhecimento e produz conhecimento de modo a atuar, poder atuar e transformar o seu objeto de estudo. É por isso que existe ciência. Porque conhecimento é poder. E porque se você não conhecer, portanto, cara, meu caro, minha cara, desculpa o palavreado, vai pro YouTube, mas nego vai cagar na sua cara e você não vai ficar sem reação. Então, é importante partir disso. Importante partir disso porque, a partir dessa constatação muito banal, uma constatação que está presente desde o Francis Bacon até hoje, isso acaba com um comportamento, é um modo de ser. Não é só uma frase, é um modo de ser nojento que separa teoria de prática. É de enojar, sobretudo no campo do direito. E aqui eu estou tocando em 90% dos juristas. É triste ver um sujeito que estudou 5 anos, pelo menos, ou então ver um sujeito que estudou 5 anos, mais 2 de mestrado, mais 3 ou 4 de doutorado, chegar na sala de aula para pessoas que estão cursando direito, para pessoas que estão se formando, para pessoas que daqui a 10 anos, 5, 10 anos, 15 anos, serão advogados, cuidarão da liberdade das pessoas, do patrimônio das pessoas, serão
promotores, serão juízes. E vão dizer que uma coisa é o direito na teoria e que outra coisa muito diferente, outra coisa, por vezes, completamente, inversamente proporcional, o avesso da teoria é a prática. Eu me pergunto, então, por que estudar direito? Por que estudar direito se o direito seria pura prática? Para uma pessoa assim, eu pergunto se ela não está cursando o curso todo de direito só para prestar o concurso de juiz e poder proferir sentenças. Porque, no fim das contas, o direito seria aquilo que a autoridade quer, já que a teoria não importa. Eu me pergunto se a pessoa faz isso deliberadamente. E eu tenho medo da resposta. Porque, se a gente fosse ser sincero, pelo menos metade está nessa. Eu sei disso pela pouca experiência que eu tenho em sala de aula, e eu pergunto isso para os meus alunos. E não tem nenhum ano que eu não escuto um cínico, cético, descarado falar: eu só quero ganhar dinheiro. Mas nada, você não tem nenhum, sabe uma... Ah, eu sempre me imaginei advogado, assistia filme e tal. Muito bacana. Então eu sempre imaginei isso. Não, nem isso. A pessoa só quer ganhar dinheiro. E ela vai lidar com a vida das pessoas, ela vai lidar com a liberdade das pessoas, ela vai lidar com a propriedade das pessoas. Esse tipo de aluno, eu já sei o que vai virar. A minha preocupação é com o resto. A minha preocupação é com os 30, 20, 10, 5 e, infelizmente, várias vezes 1% desses alunos que quer fazer alguma coisa com esse diploma, que quer fazer alguma coisa com o conhecimento que ele adquire, além de só exercitar o poder e tirar 20 mil por mês. Então é para vocês que a gente está fazendo isso. E o que é pesquisa, né? E aqui eu coloco outra volta. Talvez só eu e o Luciano entendam, mas tudo bem, não tem problema. Coloca o filme do Tarantino, o Pulp Fiction, pô. Olha lá, tá vendo como a molecada faz? Ela já quer mostrar que sabe. A molecada cult. Enfim. Bem, a primeira coisa que eu tenho para falar, né, já entrando nessa parte do que seria pesquisa, é que é normal a gente não saber, a princípio. Tá? A pesquisa, ela precisa partir de um lugar meio complicado, que é o lugar do desamparo. Eu digo isso porque, vamos ser sinceros, hoje eu estou querendo ser bem sincero com várias coisas. A maioria das pesquisas em direito também, na medida em que a maioria das pesquisas surgem de faculdades particulares, não é pesquisa. A maioria dos TCCs não são pesquisa. A maioria dos TCCs ou artigos são compilados de outros artigos ou de trechos de manuais. E só. A maioria, e eu digo isso com experiência de causa, o meu TCC foi assim. O meu TCC foi assim. Pesquisa não é revisão bibliográfica. Você pegar os artigos que falam sobre o tema, você pegar os livros e os manuais que falam sobre o tema e escrever sobre eles, não é uma pesquisa. Isso é revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ela é algo que antecede a pesquisa. Se a gente quiser falar,
ela antecede até o projeto da pesquisa. Poderíamos afirmar que a revisão bibliográfica faz parte da elaboração de um pré-projeto de pesquisa. O que eu quero dizer com isso é que, portanto, a maioria das pesquisas em direito não consegue nem sair da fase do projeto. Nem chega lá. Porque ela se circunscreve a uma revisão bibliográfica. E isso é preocupante. Sobretudo considerando algumas coisas. Né? Por exemplo, essa matéria da Conjur, que eu indico que vocês leiam, morreu com 194 anos, curso de Direito no Brasil, escrito por Luiz Panelli. E algo muito curioso que eu recebi aqui, que eu vou divulgar. Queria compartilhar com vocês isso aqui. Só um segundo. Ó, o link da reportagem está no chat. Parei aqui, peraí. Agora tem até propaganda aqui, hein, velho. Propaganda. Achou, Gui? Achei, eu tô compartilhando. Aqui, olha esse post aqui que eu achei. Ou melhor, me enviaram porque eu não tenho essa maldição. Aliás, se quiser outra dica, sai dessa porcaria de Instagram e vai viver. Senão você não vai conseguir fazer nada na vida. Olha só que bacana isso aqui, né? Seja coautor em um artigo científico para revistas científicas ou capítulo de livro. Vocês estão conseguindo ver, né? Sem fazer absolutamente nada. Produzimos e submetemos mensalmente artigos em revistas e livros de qualis relevante, A ou B. Entrando em algum dos nossos grupos, você se torna coautor em um artigo escrito por nós e recebe seu certificado de publicação em um prazo máximo de até 2 meses. Veja, gente, isso aqui é o sinal, né? Isso aqui é o sinal de que em que pé tá é o estado da arte da pesquisa no direito. A pesquisa no direito, me desculpa falar tão abertamente assim, e eu não estou falando de todos. É óbvio. Quem sabe sabe para quem que eu estou falando. Não é ninguém daqui. Com sorte, alguém lá no YouTube vai colocar como é que eu pesquiso e vai encontrar isso aqui. Hã? E aí vai ver. Guilherme. Pois não, Luciano. Desculpa interrompê-lo. Você mostrou o slide anterior, eu não consegui ler até o final. Eu vi lá a situação, mas rapidamente eu vi que tem lá um finalzinho assim, faça já o seu orçamento, pererê, pererê, pererê. Eu acho que isso é importante, né? Porque está trazendo a questão... Não, porque é óbvio, né? Não existe almoço grátis. Eu gosto de citar esses pseudo-liberais. Não existe almoço grátis. Hã? Portanto, você vai pagar, vai ter um capítulo de livro, um artigo em a revista Qualis A e B, e é incrível, porque a gente tem que começar a se preocupar quando as pessoas perdem a vergonha. Sem fazer absolutamente nada. Né? Sem fazer absolutamente nada. E aí, alguém poderia falar, ô Guilherme, qual o problema com isso? A pessoa tem dinheiro, vai lá, vai fazer, para de ficar, né, pisando na janta dos outros. E aí eu te digo, meu velho, uma grande novidade para esse tipo de pessoa, para esse tipo de gente, de estudante, né? Vamos colocar como estudante, eu não sei como chamar.
né? Ô, Guilherme, Oi. só lembrando que comprar TCC é a coisa mais comum do mundo, hein? Eu Já é sei, algo, Felipe, né? mas aqui o problema é que vai muito além. Vai muito, Porque não é algo no sigilo, velho. É na cara. É entendi. deliberado. Hum. Isso não existia. Se a gente está chegando nesse ponto, sabe o paciente, quando ele está vomitando sangue já? Tá azul, vomitando sangue? É isso. Esse é o estado da pesquisa no Brasil. E eu vou voltar ao que eu queria falar. Para o grande gênio que acha que participando disso, pagando, só um minuto, João, pagando, vai conseguir ter seu artigo na revista, vai conseguir fazer que mestrado? Que mestrado? Ele vai conseguir fazer um mestrado nota 3, nota 4, no máximo. Se ele tentar um doutorado, ele também não consegue nem sair de lá, se for um doutorado bom. Se for um mestrado bom, um doutorado bom, esse cara não sai. Ainda mais se for público. Porque há um outro ponto aqui que eu quero tocar daqui a pouco. Que é o fato de faculdade particular não está interessada em pesquisa. Ela está interessada em lucro. Hã? E eu volto ao que eu quero te dizer. Meu caro, genial amigo que quer fazer isso, quer participar de um grupo desse. Você tá achando que tá sendo esperto, mas o máximo que vai acontecer contigo, cara, é você ter um doutorado e não ter nenhum emprego. Porque um outro problema aqui é que não adianta pensar pragmaticamente com pesquisa em um país que não valoriza pesquisa. Você vai ter um diploma para guardar. Você vai ter o seu diploma do doutorado, não sei para o que você vai fazer, meu velho. Porque tem um monte de doutor aí. A concorrência é terrível. E se você não fizer um doutorado numa universidade, numa instituição que tem uma nota altíssima, nem chance de concorrer para uma vaga de professor boa você tem. Levando em consideração que o ensino superior está sendo sucateado, levando em consideração que professores com título de doutor estão sendo ignorados no mercado de trabalho, levando em consideração que hoje em dia é mais fácil alguém com uma pós que topa ganhar um salário mínimo para dar aulas, para dar 40 aulas por dia à distância e preparar material e corrigir TCC, do que pegar você que tem doutorado. Essa é a realidade do Brasil na pesquisa. E por mais entristecedora que seja, eu tô aqui para animar vocês. Fala, João. Não, era só fazer um comentário assim, e eu ainda vou fazer referência como foi o comentário hesitante do nosso saudoso ministro Ricardo Lewandowski, um conhecido filósofo alemão, quando falou sobre a mercantilização das relações, chamaram-no de louco, falaram assim, não, isso não acontece, não preciso falar mais nada, né? Não, eu acho que você falou tudo, foi sutil, né? A gente está começando a usar estratégias do outro lado, né? Aquele whistleblowing, aquele apitinho, tem que ser na calma. Né? Tem que começar a ser assim, porque fazer o quê? Deixa os liberais pensando, conhecido filósofo alemão... Não, eles não O que leem. o Kant tem a ver com isso? É o Nietzsche, Sim, certeza que é o eles vão Nietzsche. ficar pensando, porra, cara, por que o Kant falou isso mesmo? Mercantilização, coisa estranha. Mas enfim, vamos voltar aqui. Diante desse quadro pessimista, a situação é de desamparo. Né? Mas olha só, há um lado bom nisso. Porque mais ferrado está aquele desamparado que não sabe da sua situação de desamparo do que aquele que sabe. Saber a situação em que nos encontramos é fundamental para que a gente possa planejar o que a gente vai fazer então.
A gente sabe, portanto, quem está aqui nesse grupo, sabe, portanto, que é uma grande idiotice querer publicar artigo por publicar. E aqui eu faço meia-culpa porque eu já pensei assim. Não que eu entrei nesses grupos, aliás, eu nunca tive condição mínima, né, de pagar para alguém escrever um artigo para mim. Mas quando eu fundei o Gepeto, e até eu entrar no mestrado, eu pensava que não importava tanto o conteúdo do que eu ia escrever, eu precisava escrever e publicar. Para que eu pudesse entrar no mestrado. Hoje eu percebo que isso foi uma idiotice. Os artigos que eu escrevi e publiquei me ajudaram muito pouco a entrar no mestrado. Claro que o que eu aprendi escrevendo eles ajudou muito. Mas eu poderia ter feito um trabalho muito melhor se eu tivesse segurado a onda e escrito as coisas na hora certa. E amadurecido as ideias. E realmente aprofundado a pesquisa. Eu tenho de fazer um meia-culpa. Mais uma vez. Porque eu tenho muitos textos que são revisão bibliográfica. Meu TCC foi assim. E o que eu vou falar para vocês aqui é o que eu aprendi. É a minha experiência. Assim como eu estou jogando a real para vocês quanto ao que é a vida dentro e fora da faculdade, depois, e o que a faculdade quer de você, o que uma faculdade pública quer de você, uma faculdade privada quer de você. É fundamental você entender isso. Senão você vai saber tarde demais. Fala, Gabi. Não, entrando nesse caso da pesquisa, mas agora puxando para um lado até mais subjetivo, quando a gente conhece a pesquisa, né, sobre o que a gente pesquisa, e quando a gente entra nesses lugares, não só para publicação, né, claro, a publicação é muito boa, né, dá pontinho lá no Lattes, aumenta as páginas, etc. Mas quando se entra de verdade na pesquisa e entra nesses grupos, não é grupo que fala, no GT, né, no grupo de trabalho, você vê que é muito interessante debater com as pessoas que estão ali, que estão pela pesquisa, né? Você sente o frio na barriga, você sente a mão suar frio, e é uma coisa assim que você acha que você vai explodir por dentro porque alguém te compreende, né? Alguém ali vê a sua pesquisa da mesma forma que você vê a pesquisa do outro, né? Então, assim, puxando mais para esse lado subjetivo do sentir, quando a gente conhece e debruça esse conhecimento com outra pessoa, a gente consegue sentir melhor, a gente consegue pesquisar melhor, né? Então, a troca de conhecimento nesses GTs de trabalho, nesses eventos, simpósios, congressos, o que for que tenha a pesquisa, o grupo de estudo em si, é uma forma da gente se animar, mesmo que o cenário seja caótico e pandêmico, mesmo que o cenário seja tão destruidor com a gente, né? Que, como o Luciano falou assim, é solitário, assim, né? Mas quando eu entro nesses GTs, você passa a visão coletiva. Eu até olha só que engraçado, eu abri o livro aqui e tava a folha do GT que eu participei de criminologia cultural. Aí eu falei assim, não, é o destino, né? Porque causa isso na gente, né? Essa subjetividade é muito interessante, porque instiga a pesquisa também. A pesquisa não é só pragmática, né? Então, acho que é interessante falar sobre isso também, sobre o sentir a pesquisa e sobre o querer fazer pesquisa, né? E compartilhar ela. Isso é importante demais. E entra a questão do desamparo, mais uma vez, né? Eu queria que vocês pensassem no desamparo aqui em relação à pesquisa em dois sentidos. O primeiro deles é esse conjetural, que nós mencionamos, circunstancial. A pesquisa em si se encontra desamparada no Brasil. A pesquisa em direito, nós podemos afirmar sem vergonha, foi vendida. Ela tá morta. Ela é Essa é a vendida. verdade. Ela tá no açougue. Então, assim, mas isso não significa, né, que nós não possamos fazer alguma coisa. Então, vamos
partir daqui, né? Partir daqui e tratar desse outro sentido do desamparo, que é o desamparo do pesquisador. Na medida em que você fez uma boa revisão bibliográfica, né? Você tem que encontrar, no meio desse mar de informações que você levantou, pontos de desamparo. Pontos em que os fios não ligam. Pontos em que há brechas, em que há lacunas, em que há espaços a serem explorados, em que a discussão não chegou. Né? Então, esse é o ponto de partida para toda pesquisa. É o desamparo, é o mistério. Né? E aqui, portanto, a pesquisa será trabalhando com essas metáforas espaciais, ponto de partida, né? Ela será o caminho, ela será a estrada a ser percorrida, né? Em busca de um alento, em busca de uma solução desse mistério. O que me leva a um ponto que eu queria tocar, né? Que é a questão do detetive, que é a questão da literatura. Vocês acharam que eu ia falar de ciência? Mentira! Eu sempre engano. Eu sempre falo que eu vou falar de uma coisa e eu acabo em literatura. Né? Vejam, existem afinidades enormes entre a literatura e a ciência, por mais que não se pareça. Né? Isso existe porque a literatura é um indiciário do tempo. Ela é um índice do passado, ela é um índice do presente, e ela também pode ser um índice do futuro, na medida em que existem inúmeras ficções que preveem o que vai acontecer. Como eu afirmei há um pouco tempo atrás, as ciências são um fenômeno histórico que surgiu não, né, com a sociologia, não surgiu com o direito, não surgiu com a economia, por mais que os adoradores dos Chicago Boys até provavelmente defendam isso em seus pequenos testículos. As ciências surgiram com a física, as ciências surgiram com a química, as ciências surgiram com a matemática. E por muito tempo só existiram essas ciências, as naturais. As naturais. Né? Foi com o desenvolvimento, né? e a noção de que deu certo, de que essas ciências, esse tipo de conhecimento natural produzia resultados. Que tipo de resultados? Resultados que possibilitavam alterar a natureza. O conhecimento fará do homem o dominador da natureza, segundo Francis Bacon. A percepção de que as ciências naturais produzia resultados interessantes, sobretudo sob o ponto de vista mercantil e capitalista, que era o sistema econômico que estava se desenvolvendo, ela se espraia para a análise da sociedade. Ora, o raciocínio era o seguinte: se é possível promover evoluções, transformações da natureza por meio da ciência, será possível promover transformações, conhecer e dominar a sociedade. É daí que surgem as ciências sociais, elas surgem sobre o mesmo paradigma das ciências naturais, sobre as mesmas características, a separação entre sujeito e objeto, a aplicação de um método, o raciocínio analítico. E todas essas características já se encontram, né? E são muito bem representadas, contestadas, inclusive, por esse carinha, que é o Edgar Allan Poe. Né? O Shakespeare estadunidense. Né? O cara que inspirou, o cara que criou o Sherlock Holmes. Né? O Poe, ele
teve uma vida muito sofrida, né? Como vocês podem ver, viveu pouco, viveu só 40 anos, teve os pais mortos, a mãe, acho que o pai abandonou, a mãe morreu, né, quando ele era muito cedo, muito jovem, muito criança. Ele foi adotado por um casal, a mãe adotiva faleceu também, o pai adotivo era um burguês, só pensava em lucro. Eu acho que ele devia ser dono de alguma instituição privada de ensino. Ele só pensava em dinheiro, dinheiro. Ele rompe com esse pai adotivo dele e vive procurando escrever, né? Dizem que morreu também numa situação muito misteriosa, né? Disse que Edgar Allan Poe não existia mais, né? Foi encontrado na rua, perambulando, mas, enfim, né? É um dos maiores nomes da literatura moderna, né? É um dos pais fundadores das letras da literatura estadunidense e é também o pai dos contos de detetive. Poderia existir contos de terror, né? Contos fantásticos, contos de crimes, tragédias, né? Antes de Poe, mas foi esse carinha aí que criou um novo estilo literário, né? Que são os contos de detetive, que são as Tales of Ratiocination, que é o nome que ele dá, né? Ou histórias de raciocínio. Histórias, por que Ratiocination? Porque são histórias que privilegiam, né? São narrativas construídas, são narrativas construídas e amparadas no raciocínio analítico. E não como era antes, na intuição. Né? Guilherme, Oi. Só para deixar claro, não deixar confuso para o pessoal, o Edgar Allan Poe, ele começa com essas histórias, tal, mas ele não é o cara que vai ficar famoso com elas, né? Aí depois dele veio o Arthur Conan Doyle, vem a Agatha Christie, tal, que aí esses caras que são os famosões. Sim, né? o Doyle que faz o Sherlock Holmes. Né? E, inclusive, Felipe, o livro sobre o qual você faz o seu TCC é uma narrativa de detetive. O Umberto Eco também se inspira no Poe. Né? E esses são os 3 contos do Poe, né, contos de detetive. Né? Os assassinatos da Rua Morgue, o mistério de Marie Roget e a carta roubada. Né? Contos escritos em um curto período de tempo, se a gente for ver, né? Apenas 3 anos, e que consagram, apesar de serem curtos, apesar de serem, né, terem sido escritos em pouco tempo, consagram esse novo estilo literário, que é claro, o Poe vai explorar, né? Se a gente pegar o Escaravelho do Diabo, que é um conto fantástico, maravilhoso, tem muito de investigação, né? O Poe trabalha muito com essa relação com a ciência, aliás, uma relação ambígua com a ciência que ele tem. Mas o fato é que não existiria Sherlock Holmes, nem o do seriado, nem o dos livros, não existiria Mandrake de Rubem Fonseca, não existiria Agatha Christie, os personagens dela, caso não tivesse existido esse carinha, o Auguste Dupin. Né? Poe coloca suas histórias de detetive muito longe dos Estados Unidos, coloca nas mãos, né, protagonizadas por um aristocrata francês extremamente inteligente. Né? E é na França, né, na Europa, que o Dupin vai resolver os seus enigmas. Eu só queria comentar né, que é esse primeiro assassinato da Rua Morgue, que é o primeiro desses contos, em que o Dupin, ele desvenda, ele é encarregado de desvendar o assassinato de uma mãe e uma filha, né, que viviam reclusas
que foram brutalmente assassinadas, porém sem nenhum sinal de invasão no quarto em que elas foram encontradas. Nesse conto, vocês podem ver que os primeiros parágrafos, várias e várias linhas, são dedicadas a expor uma tese, que será aprovada no decorrer do conto. Isso é algo interessante, porque se a gente for pensar, essa é uma lógica da pesquisa, de certa forma. Eu crio uma hipótese e testo, e demonstro se eu estou certo ou não. O conto O Assassinato da Rua Morgue, escrito, porque é claro, todo detetive tem que ter um parceiro. Todo detetive é inteligente demais, que tem que ter um parceiro que faça às vezes do mais burrinho, mas que também humanize esse detetive, para ele não se tornar um robô, uma pessoa sem nenhuma empatia, que também não desperta empatia no leitor, né? Então, é claro, escrita por esse parceiro do Dupin, né, que mora com ele, que a gente é o Watson, né? Mas do Dupin, né? Ele começa a demonstrar a tese dele, então, ele escrever sobre a tese dele e demonstra com o caso do Dupin. E Dupin, nesse conto, para desvendar, né, esse assassinato, ele passa horas e horas observando um prego perto da janela. E é graças a esse prego que ele descobre que a mãe e a filha brutalmente assassinadas foram fruto de atos de um orangotango solto na cidade. Existem várias coisas aqui que a gente poderia comentar sobre por que um orangotango, né? A mais óbvia é que a resposta para um conto de detetive tem que ser surpreendente. Muita gente diz que o Poe forçou demais ao colocar um orangotango, né? Porém, né, ao colocar o orangotango na narrativa, porque o leitor jamais imaginaria isso. Outros dizem que ele faz isso de propósito, para que o leitor imite, na sua ignorância, um primata. Eu não estou aqui para discutir isso. Mas fica aí. São hipóteses de pesquisa, né? São rastros de pesquisa que podem ser buscados, né? O segundo conto, o caso da Marie Roget, Dupin resolve o mistério da morte de uma bela moça francesa sem sair de casa, tão somente observando e analisando as matérias de jornal que reportavam o assassinato. Foi durante a pandemia do Covid? Ele está isolado. E por último, na carta roubada, eu vou tentar acelerar, porque meu tempo é curto, já ultrapassei ele. No carta roubada, Dupin, ele é contratado pelo chefe de polícia para desvendar um segredo de uma carta que estava à vista de todos, não estava escondida. Eu sugiro que vocês leiam esses contos, eu acho eles fantásticos. E a graça aqui, o importante aqui, é que a leitura desses 3 contos nos dão, né, os elementos de uma teoria da narrativa policial, que podem ser usados para a elaboração de uma teoria da pesquisa, por exemplo. Primeiro elemento, o pensamento analítico é o meio mais adequado para a solução de um enigma. Não é a sorte, não é o combate, o duelo, não é a intuição, não são os deuses, nem o diabo. É o pensamento analítico, é o raciocínio. Segundo, o paradigma indiciário. A verdade não está no quadro todo. A verdade mora nos detalhes. A verdade está nos pormenores. É por isso que pesquisa não é revisão bibliográfica. Porque você vai ter que encontrar... Para que uma revisão bibliográfica se torne pesquisa, você vai ter que ler, reler, treler, ler 500 vezes aquele documento, a ponto de que você consiga identificar os pormenores daquele texto. Desconstrução
do Derrida, por exemplo, é nada menos que isso. É filologia pura. É consideração dolorosa de cada palavra, de cada letra do texto. E por último, se o enigma é insolúvel, ele só é insolúvel para você. Não existe enigma insolúvel para Dupin, nem para um pesquisador. Se o pesquisador se depara com uma situação em que ele não tem saída, não é culpa do objeto estudado, mas da perspectiva empregada, mas do instrumental teórico que o pesquisador lançou mão. Então, são esses três elementos, esses três princípios de uma teoria da narrativa policial que serve para uma teoria da pesquisa. Estou dando dica para você, tanto virar um escritor quanto um pesquisador. E as fronteiras, às vezes, são muito tênues. Por isso que eu consigo usar um pouquinho de literatura para falar de pesquisa para vocês. Seguindo, eu quero desmistificar algo aqui, tentando adiantar um pouquinho nosso papo. Não, até o meu mestrado, eu pensava que a pesquisa só precisava inovar, trazer algo novo no doutorado. Que até o doutorado eu poderia ficar requentando, fazendo revisão bibliográfica. Ainda que muito boas. Né? Mas eu pensava que a inovação, de fato, só era exigida no doutorado. Essa é outra falácia que é necessário desmistificar. Né? Toda pesquisa, pessoal, tem que trazer uma inovação. Além de um problema. Além de um amparo em teoria. A questão aqui não é se deve haver ou não inovação, mas o grau de inovação. É o grau de inovação que importa aqui. E é óbvio que se você está na graduação, o seu grau de inovação, né, se exige muito menos inovação da sua parte. O que não te impede de, às vezes, fazer um texto simples e genial. Ainda na graduação. No mestrado é a mesma coisa, na pós é a mesma coisa, no doutorado é a mesma coisa. A questão é que vai aumentando a exigência. Aumenta a exigência na inovação, aumenta a exigência quanto à formulação de um problema relevante, aumenta a exigência de um amparo teórico suficiente. Eu quero, portanto, que é por isso que um grupo de pesquisa funciona melhor com participantes da graduação, do mestrado e do doutorado. Porque o pessoal do doutorado não carrega nas costas, mas ajuda, dá o caminho para quem está vindo atrás. E pode aprender também com quem está vindo atrás. Né? O projeto. Aqui, pessoal, pensando mais uma vez, né? Que a pesquisa é a estrada. O projeto, se a pesquisa é uma estrada, gente, um caminho, um percurso, você precisa saber para onde você vai. É a velha frase de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe que caminho vai, pega qualquer um. E se você está pegando qualquer caminho, não é pesquisa ainda. Talvez seja revisão bibliográfica. Talvez seja por intuição. E você acha que está fazendo pesquisa, mas não está. Para que você possa fazer pesquisa, percorrer um caminho, você tem que planejar essa viagem. Você tem que saber o que está no seu horizonte. Onde você planeja chegar? Como você vai fazer para chegar? E isso é projeto.
Não existe pesquisa sem um projeto, gente. O projeto é a preparação da pesquisa. E eu repito, a maioria dos TCCs em direito que eu conheci não chegaram nem no projeto. A gente pode também dar duas acepções para o projeto. O projeto é a exposição de intenções da pesquisa, como eu disse, onde você quer chegar, como você quer chegar lá. Mas o projeto também é algo mais que isso. Além dessa acepção instrumental de projeto, o projeto também pode ser entendido como paradigma. Thomas Kuhn, filósofo da ciência, muito famoso, em 60 e poucos, 50 e poucos, que seja, em meados do século passado, publica um livro chamado As Evoluções Científicas. A estrutura das evoluções científicas. Em que ele demonstra como a passagem do sistema de Ptolomeu, né, para o de Copérnico não se deu por evolução, mas por um salto. Kuhn demonstra que a ciência funciona por meio de projetos. Existiu o projeto ptolomaico de astronomia. Hoje em dia, vigora o projeto copernicano. Projeto, nesse sentido, muito mais do que uma declaração de intenções, é um modo de pensamento, é uma visão de mundo, é uma ideologia cósmica. Você também tem que saber em que projeto, em que paradigma, em que concepção de mundo, de ciência, de pesquisa, a tua pesquisa se insere. E aqui começa, e eu acho que o Luciano vai concordar comigo, começa a minha divergência quanto à pesquisa ser solitária. Talvez, Luciano, a gente tenha que diferenciar o pesquisador da pesquisa. Porque por mais solitário que eu tivesse, que eu tenha sido, nesses anos do mestrado, em Guanambi, em Belo Horizonte, quando eu estava no FMG, a pesquisa não estava solitária. Porque eu procurei ao máximo inserir essa pesquisa em um projeto do nosso Grupo Sertão. O projeto dos estudos e pesquisas em direito e literatura, que vem de lá dos Estados Unidos, que tem sua tradição europeia, que tem sua tradição brasileira, com problemas brasileiros locais, agravados pelo déficit em pesquisa que a gente tem. Projeto, portanto, não é só o papel que você faz, mas também a família em que você quer participar, a família que você quer estar inscrito. O Doyle, escrevendo Sherlock Holmes, inscreveu a sua obra no projeto das narrativas policiais iniciadas por Poe. Humberto Eco também, Agatha Christie também, Rubem Fonseca também. É necessário pensar projeto, portanto, nesses dois vieses. Os elementos básicos de um projeto de pesquisa, gente, isso aí vai variar, tá? Mas eu acho que basicamente tem de ter esses elementos. Né? Tem de ter um título provisório, é um projeto, velho. Tudo aqui é provisório. Mas é claro que quanto mais trabalhado, quanto melhor é trabalhado, quanto mais amor você der ao texto, né? Melhor vai ficar. Quanto melhor o projeto, melhor a pesquisa. Né? Um título provisório que te dê as referências, um tema, né? Que não é o título, é o desenvolvimento do título. Um desenvolvimento curto do título. O tema deve comportar algumas palavras-chave, assim como o título. Essas palavras-chave já vão sinalizar em qual projeto tua pesquisa está inscrita.
Qual projeto naquela segunda acepção? Em qual paradigma a tua pesquisa está inscrita? Um problema, que é uma pergunta, que não precisa estar em forma de pergunta no teu projeto. É muito pobre quando você tem um projeto, lá problema e só tem uma pergunta. Não é para ser assim. Você pode finalizar com uma pergunta, mas desenvolve. Prepara o terreno para a tua pergunta, prepara o solo. Coloca as premissas. Por que você está fazendo essa pergunta? Né? Um problema aqui, aliás, o problema é uma das partes mais importantes da pesquisa. Porque é a delimitação do problema que vai definir o sucesso da tua pesquisa. Um problema mal delimitado, muito genérico, né? Muito aéreo, abstrato, fora da concretude das necessidades que a gente tem aqui e agora, não vai dar uma boa pesquisa. Portanto, aqui entra a questão da inovação e da sua revisão bibliográfica. Um problema bem construído só é bem construído quando você resgatou todas as leituras que você podia fazer sobre o tema. Quando você sabe em que pé estão aquelas pesquisas. Vem aqui, eu sei que tem um monte, mas de que adianta um artigo sobre o imperativo categórico moral de Kant na responsabilidade civil? Eu pergunto e eu respondo, nada. Não adianta nada. Não inova nada, não traz nada de novo. Um problema tem de trazer novidade. Um problema também não surge do nada, eureka. A solução pode surgir do nada, pista, mas o problema nunca. O problema requer muita leitura, muita revisão bibliográfica. E ele requer muita delimitação. A justificativa. Por que a pesquisa? O que ela vai trazer? Como que ela pode contribuir para a sua comunidade? Às vezes você está precisando nesse projeto para alguma instituição, para alguma faculdade. Né? Às vezes esse projeto está sendo feito num grupo de estudos, com um projeto. Nesse caso, a justificativa tem que levar em conta todo esse contexto. É na justificativa também, e poucas pessoas sabem, que é na justificativa que você tem seu espaço, mano, para falar de você. É, de você, quem você é, de onde você veio. Como você chegou nesse problema? Não na questão de, porque eu li fulano e fulano fala isso, Beltrano fala isso, eu vi uma divergência, eu quero discutir. Não. Como você, Gabi, chegou aí? Quem é você? Qual a tua trajetória? Marco teórico. Né? Marco teórico que prova também, na minha opinião, que não existe pesquisa solitária, podendo haver pesquisadores. Mas a pesquisa precisa estar amparada em outros pesquisadores, em outros gigantes que vão te dar chaves do castelo, que vão te dar conceitos importantes. Conceitos são ferramentas. As palavras, é possível fazer coisas com as palavras. E certas palavras têm um poder, uma carga tão forte que se tornam instrumentos de análise. Foi o que aconteceu com o ressentimento. Eu tinha uma ideia do que pesquisar no meu mestrado, ter a história do constitucionalismo através da literatura, mas estava completamente desamparado em como eu faria isso. Quais obras escolher? Como analisar? O que eu vou levantar? E aí surge a ideia do ressentimento, que vem de um filósofo que eu considero como
Alguém que me despertou do sono dogmático, que é Nietzsche. Eu não li Nietzsche só no mestrado. Eu leio Nietzsche há alguns anos. Portanto, eu acabei pegando algo da minha história, que vou falar mais uma vez da justificativa, da minha trajetória, para me ajudar. É por isso que Nietzsche esteve comigo na escrita da minha dissertação. Por isso que ele está comigo várias vezes. Toda vez que eu vou trabalhar com ressentimento, que é um conceito que ele trabalhou, mas que não só ele, que o Max Scheler trabalhou, que a Maria Rita Kell trabalhou, que o Robert Weisberg trabalhou. E que mais uma gama de pesquisadores trabalha, eles estavam comigo. Eles me deram esse amparo. Eu estava nos ombros deles. Eu sempre estou, quando eu faço uma pesquisa em direito e literatura que envolve o ressentimento. A metodologia, que é a parte mesmo do percurso da pesquisa, o caminho mesmo. A gente vai falar um pouco mais. As referências e cronograma, introdução, adequação do projeto à linha de pesquisa, isso é meio variável. Eu acho que um projeto tem que ter esses elementos que eu citei. Mas pode acontecer diferente. Aqui eu já falei um pouco, já falei bastante sobre marco teórico e da minha experiência, né? Agora eu estou trabalhando com outra pesquisa, eu estou tentando, né, desenvolver, em que eu trabalho com conceitos da estética da recepção. Eu quero conjugar direito, literatura e história, né, já prosseguindo com as minhas pesquisas, mas agora eu vou sair do Nietzsche. Estou deixando o Nietzsche mais tranquilo e vou trabalhar do lado da literatura com a estética da recepção, do Weiser, do Yaus, do lado da história com a microhistória, Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, Henrique Espada Lima. E assim, não dá para fazer pesquisa sem. Não dá para fazer pesquisa nesse sentido sozinho. Nesse sentido, é claro. Porque nesse sentido, velho, se você não contar com um instrumental teórico, sua pesquisa vai patinar. Aliás, você não vai falar nada de novo. Aliás, se você olhar a filosofia como ela se desenvolve, você vai ver que é uma conversa. Você vê que o Kant, por mais que ele não cite ninguém, ele está falando com o Aristóteles. Só falta ele estar olhando no olho do outro. Aqui, é claro, Platão, ou Nietzsche cita, mas é óbvio que a guerra dele é contra Platão e os platônicos. Ou melhor, talvez nem tanto contra o Platão, mas os platônicos. Assim como para Nietzsche a briga dele não é com Cristo, mas contra os cristãos. Então, você tem que estar amparado, ou tá brigando com alguém. E aí entra o ponto, se você quer brigar com alguém, como é que você vai brigar com Aristóteles se você não está amparado? Você vai brigar sozinho? Então esse é o ponto. O referencial teórico são seus amigos, são seus parceiros e rivais da pesquisa. São pessoas que você quer ter o apoio ou desbancar, provar que estavam erradas. E aqui entra a questão do amparo, os conceitos, desses referenciais como chaves de leitura. É pelo referencial teórico que você mostra quais são as palavras-chave da tua pesquisa. Como fazer pesquisas em ciências sociais. Que a gente está desenvolvendo isso, mas um ponto importante aqui, que é talvez o mais importante, é o da metodologia. E aqui eu entro mais uma vez na questão da cultura manualesca, do ensino jurídico, e confesso também, pela minha experiência,
que 90% dos trabalhos que eu encontro de TCC são feitos, tem a metodologia tirada de um manual. Então, é mais ou menos como se o aluno vai lá no supermercado, né, e escolhe a marca do produto que ele quer, adequada aos interesses dele, ao que ele já está pensando. E nesse sentido, você esvazia toda a importância da metodologia. E se você esvazia toda a metodologia, você esvaziou a pesquisa. Desde os contos policiais, fica muito claro que é o pensamento analítico, é o raciocínio metódico que leva à descoberta da verdade. Né? Então, é importante ter em mente isso. Não se faz pesquisa indo lá no manual de metodologia, escolhendo uma e falando ali no seu texto. Fuja de quem te aconselha isso. Fuja para as colinas. Né? Mas não dê ouvidos a essa pessoa. Ai, professor, não posso ler o manual? Pode. Deve. Mas fazer como eu estou falando esvazia toda a tua pesquisa. É melhor você entrar no grupo lá e pagar para alguém fazer. Quem sabe essa pessoa que está sendo paga aplique uma metodologia. A metodologia, pessoal, ela ilumina as suas hipóteses. Lembrando que as suas hipóteses é aquilo que você acha, né? É aonde você acha que vai chegar. Talvez você não chegue. Talvez você chegue em algo muito diferente, um lugar muito diferente. Talvez você chegue em um lugar muito melhor. Talvez você mostre que você estava errado. Mas é por meio da metodologia que você vai fazer isso. A metodologia, quando você for fazer um projeto, é muito melhor que você escreva sobre a sua metodologia compreendendo-a como um caminho e não como um produto. A educação não é produto, a pesquisa é muito menos. Então, pense nisso, essa é a minha dica na hora de fazer metodologia. Pense no que é o seu referencial teórico. Qual que é a metodologia desses pesquisadores que você tomou como referencial teórico? Como eles fazem as pesquisas? Às vezes eles não deixam isso claro. Mas se você, diligente, responsável, que leva a pesquisa séria, leu com certeza os textos desses pesquisadores, você já começa a perceber como eles fazem. Não tanto o que eles escrevem, mas como eles escrevem. E você então compreende o caminho que eles percorreram. Um caminho que pode ser espelhado ou adaptado para a tua pesquisa. É muito melhor fazer a metodologia assim. Você vai ser muito mais sincero com você, com a tua pesquisa e com o leitor da tua pesquisa. A coisa que mais me brocha quando eu começo a ler um texto, eu sei que ele vai ser ruim. É quando eu pego, esse trabalho tem por metodologia revisão bibliográfica e o método dedutivo. E eu tenho certeza que essa pessoa pegou do manual. Para começo de conversa, porque revisão bibliográfica não é nem método. É pré-projeto. Por último, não existe pesquisa solitária. Eu não acho que existe. Eu acho que às vezes não. Nós, pesquisadores, vivemos numa solidão, em um desamparo brutal. Isso é verdade. Isso é fato. Mas eu não acho que a pesquisa é solitária. Uma pesquisa solitária não é pesquisa, ela patina no gelo. Ela fica à deriva. E esse é meu último ponto. Para que nós possamos fazer pesquisa aqui, a gente precisa do apoio um do outro. É por isso que o grupo existe. Então, um dos meios de não tornar a sua pesquisa solitária e tornar a sua pesquisa uma pesquisa, portanto, de verdade, é participar de grupos de pesquisa. A intenção
é que o grupo de pesquisa se comunique com outros grupos de pesquisa. É por isso que a gente está chamando aqui o Luciano para conversar, a gente vai chamar o William, a gente vai chamar a Liliane de Brasília, a gente vai chamar o Paulo do Paraná. Porque todos eles participam de grupos de pesquisa. A maioria deles em Direito e Literatura. Né? Então, é por isso que quanto mais a gente ampliar essa rede, né, melhor a gente vai ficar. Quanto mais ideia a gente trocar, melhor. A Gabi falou da participação de eventos, então eu não preciso mais comentar isso. A importância que tem você levar a sua pesquisa para ser testada e ver a pesquisa dos outros e conversar. Coisa que eu mais sinto falta agora desses eventos. Ajudou muito ser online, mas o melhor era o cafezinho depois. O melhor era o almoço depois. O melhor era o happy hour depois. É lá que você conversava com professores. Você aprendia muito. Quanto que eu não aprendi com a Rede Brasileira de Direito e Literatura e com os colóquios internacionais? Então, essa questão do diálogo. E, por fim, eu acho que a pesquisa não é solitária, porque mesmo que você esteja sozinho, completamente sozinho, em um estado que você não conhece, né, não podendo trabalhar, não podendo socializar tanto, não tendo essas oportunidades, recebendo para pesquisar, então, com essa obrigação nos ombros, você sempre está conversando consigo mesmo, né? Aqui o Bakhtin, a polifonia, né? A ipseidade não existe. Esse eu em si mesmo, eu identificado comigo mesmo. O solipsismo é uma ilusão, né? É uma concepção equivocada de mundo. O solipsismo, pensar que tudo que existe no mundo é fruto da minha consciência. Porque a minha própria consciência dividida, e isso não sou eu que estou falando, é Freud. Nós somos 3 para começo de conversa. Alguns afirmam que a gente é mais. Então, alguns afirmam que somos legião, né? Bakhtin, por exemplo. Então, nós somos feitos, além de carne e de osso, de textos. E textos dialogam com outros textos. Textos dialogam com leitores. E mesmo quando estamos lendo, na mais profunda solidão, no mais profundo desamparo, porque escolhemos não ser advogados que vão trabalhar para empresas milionárias, nem juízes superpoderosos, prepotentes. Nós seremos pesquisadores. Ainda assim, a gente pode contar com uma conversa interna, pelo menos. A gente está muito longe ainda dessa solidão. É por isso que o grupo existe. E aqui, última coisa. Eu botei duas imagens aí, né? A primeira delas, a de cima, né, é do Feixe. E aqui eu lembro o Bertoncini, nosso querido velhinho maravilhoso, falando sobre fascismo, né? E o Fasce. Né? Esse feixo que une, mas une para homogeneizar. Eu não quero pensar nesses termos na nossa pesquisa. A nossa pesquisa não serve para cumprir meta de uma faculdade, para o MEC. A nossa pesquisa serve para deixar um legado, para deixar alguma coisa para ser no futuro, talvez, mesmo que o GP acabe agora. Se 10 anos depois as coisas melhorarem, a gente sair desse mar nojento de lama, de podridão que a gente entrou, se a gente conseguir sair dessa e alguém quiser fazer alguma coisa, vai ver o que a gente fez. Isso daqui a 10, 15, 2.000 anos. E é por isso que eu quero imaginar nós do GP como colunas. A gente está no esforço coletivo para erguer algo que dure. É isso.
Obrigado. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? O Luciano tinha levantado a mão, só para a gente terminar, tá acabando. Tá? Rapidinho, só assim, lá no início da nossa fala, eu disse da solidão da pesquisa, e o Guilherme fechou a fala dele com um slide dizendo que não é solitária. Eu só queria dizer para o grupo que Guilherme e eu não combinamos nada, tá certo? Não foi uma provocação lá no início, foi só uma coincidência, eu não conhecia os slides do Guilherme. E concordo plenamente com tudo que ele disse, maravilhoso, ótimo. Cara, o pior que é verdade, Luciano, que cagada. Que coisa, mas assim, muito bom. Eu quero voltar a agradecer o Luciano. Ele dispensou o tempo dele, ele tá na correria aí. A gente vai ter a rica e maravilhosa oportunidade de ouvir, né, ele falar da pesquisa dele. Quero agradecer o Regis, agradecer a paciência de todo mundo. E até a próxima, né? Só avisando, semana que vem a gente vai dar uma pausa, não vai ter grupo, e aí a gente volta dia 19 de agosto, quinta-feira, 5h30. Tá bom? Com uma Tchau. palestra, né? Acabou com a palestra. Viu? Ei, Fê, Oi. peraí. Deixa o convite aí depois para o nosso projeto. Depois a gente prepara um texto, sim. eu acho melhor, de divulgação. Tá bom? Tá bom. E quem quiser também entrar em contato com a gente, né, por causa da pesquisa em si, pode entrar em contato com a gente, que a gente está a toda hora estudando, pesquisando. Então, venham. Beijo. Estudar não leva a nada, gente. Vira coach. Beijo, Ana. Tchau, lindos. Amo vocês. Cadê o negócio de várias reunião, gravação, né? Cadê? Vai parar a gravação, cara?